Desde os primórdios da filosofia, a humanidade se debate com a questão central: o que acontece com a nossa essência quando o corpo físico cessa? Por séculos, esta foi uma discussão relegada exclusivamente à religião e à espiritualidade. A ciência materialista, presa às leis rígidas da física newtoniana, simplesmente rejeitava a possibilidade de que algo imaterial e persistente pudesse sobreviver ao arcabouço biológico. Essa rigidez, contudo, começou a ruir no momento em que a física quântica introduziu um universo onde a realidade não é fixa, mas sim moldada pela consciência, e onde a separação que percebemos é, na verdade, uma ilusão complexa. A física quântica, o estudo da realidade nos seus níveis mais fundamentais, subatômicos, não apenas abriu uma porta para o debate sobre a alma. Ela forneceu a linguagem e os mecanismos que tornam a persistência da consciência uma possibilidade cientificamente plausível. Conceitos como não-localidade, o efeito do observador e a coerência quântica sugerem que nossa mente pode ser muito mais do que apenas a química e a eletricidade de um cérebro finito. Estamos entrando em um território onde a espiritualidade encontra a vanguarda científica, revelando uma arquitetura do universo infinitamente mais misteriosa e interligada do que ousamos imaginar. Este não é um roteiro para justificar crenças pré-existentes. É uma análise das descobertas mais radicais da ciência moderna que, inadvertidamente, validam a sabedoria ancestral sobre a natureza imortal da nossa energia. Vamos explorar as teorias que colocam a consciência fora do cérebro, a alma como um campo de informação persistente, e por que a academia resiste tanto em admitir essa fusão entre espírito e matéria. Prepare-se para redefinir o que significa estar vivo, o que significa morrer e qual é o seu papel neste vasto tecido cósmico. Para embarcarmos nessa jornada transformadora que irá mudar a forma como você enxerga a morte e a vida, me diga de qual cidade você nos assiste. É essencial que você assista a este vídeo até o fim, pois a última sessão revela como aplicar essas verdades quânticas para manifestar mais abundância e propósito em sua vida. A física clássica falhou miseravelmente em explicar a consciência. Para Newton e a maioria dos cientistas do século XX, o corpo era uma máquina complexa e a mente era um subproduto dessa maquinaria. Quando a máquina parava, tudo cessava. Não havia espaço para a alma, que era vista como um conceito metafísico sem validade empírica. A dificuldade residia no dualismo. Como algo imaterial, a consciência subjetiva poderia emergir da matéria bruta. A resposta quântica revolucionou essa visão ao mostrar que a própria matéria não é bruta, ela é probabilidade e informação. O ponto de ruptura veio com o efeito do observador. Nos experimentos quânticos, a simples observação de uma partícula altera seu estado, forçando-a a colapsar de um estado de múltiplas possibilidades, superposição, para uma única realidade. Isso atribui um papel ativo e fundamental à consciência, a própria capacidade de observar, na criação da realidade física. Se a consciência é necessária para que o universo se manifeste, ela não pode ser apenas um epifenômeno tardio do cérebro. Ela deve ser algo primário, intrinsecamente ligado à estrutura fundamental da realidade. Essa nova perspectiva inverte a flecha da causalidade. Em vez de o cérebro gerar a consciência, o cérebro pode ser apenas o receptor ou o processador de uma consciência que é não local, ou seja, que existe em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Isso abre a porta para a especulação de que a alma é esse campo de consciência onipresente, que temporariamente se manifesta através do nosso corpo, mas cuja fonte é eterna, como uma estação de rádio que capta uma frequência que existe independentemente dela. A não localidade, comprovada pelo emaranhamento quântico, entanglement, é talvez o conceito que mais ressoa com a ideia da alma. Duas partículas, não importa quão distantes, permanecem ligadas de tal forma
que a medição em uma instantaneamente afeta a outra. Essa conexão não é limitada pela velocidade da luz, sugerindo uma teia de interconexão que transcende o espaço-tempo linear. Essa interconexão imediata é o que as tradições espirituais chamam de unidade, ou a essência compartilhada da energia da vida. Se você está percebendo a profundidade dessa revelação científica e espiritual, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar explorando essas fronteiras. A não-localidade, portanto, oferece um modelo físico para a sobrevivência da consciência. Se nossa essência informacional está emaranhada com o universo em um nível fundamental, essa informação não é confinada ao crânio. Ela pode estar distribuída por um campo unificado de energia, o que significa que, mesmo após a dissolução do corpo, essa conexão quântica persistente permanece intacta e funcional, embora em um estado não manifesto. Essa especulação científica não busca provar a alma como uma entidade religiosa, mas sim como um campo organizado de informação quântica. Se a consciência é informação, e a informação, segundo a termodinâmica quântica, não pode ser destruída, a alma tem uma base de sobrevivência que é mais robusta do que qualquer crença baseada apenas na fé. O desafio é rastrear essa informação após o colapso do sistema biológico. A transição da física clássica para a quântica permite-nos ver o corpo não como o gerador da vida, mas como um portal ou interface altamente sofisticada. A alma seria a matriz de sinais e dados que interage com a realidade tridimensional através dessa interface biológica, utilizando as propriedades não triviais do mundo subatômico para manifestar subjetividade e livre-arbítrio. A aceitação desses conceitos exige uma mudança paradigmática. O materialismo mecanicista cede lugar a um universo onde a informação, a energia e a consciência são os blocos de construção primários. Isso eleva a discussão sobre a alma de um dogma religioso a uma hipótese científica complexa, mas testável, sobre a natureza da realidade e a nossa própria essência interdimensional. Em resumo, a física quântica entrou no debate sobre a alma porque ela é a única ciência que reconhece a consciência como um fator fundamental na equação do universo, e não apenas um efeito colateral insignificante de processos cerebrais finitos. A busca pelo substrato físico da consciência levou os pesquisadores a examinarem a neurobiologia com uma lente quântica. O problema fundamental é que os processos neuronais clássicos, disparos elétricos e químicos, ocorrem muito lentamente para explicar a velocidade e a unidade da nossa experiência consciente. Como podemos processar trilhões de informações e ter uma percepção unificada de eu em milissegundos? A resposta pode residir nos microtúbulos. Sir Roger Penrose, um físico matemático renomado, e Stuart Hameroff, um anestesiologista, propuseram a teoria da redução objetiva orquestrada, ORC-OR. Esta teoria sugere que a consciência não emerge da sinapse entre neurônios, mas sim dentro das estruturas proteicas internas dos neurônios, chamadas microtúbulos. Estes minúsculos tubos atuam como guias de onda, capazes de sustentar e processar informações em um nível quântico. Os microtúbulos, protegidos do ambiente externo, poderiam manter um estado de superposição quântica. A teoria postula que a consciência surge quando essa superposição interna colapsa para um estado definido, redução objetiva. Um evento que Penrose sugere ser não computacional e ligado à gravidade quântica, definindo assim o momento da experiência consciente. É nesse nível microscópico, onde a física encontra a biologia, que a alma poderia residir como um padrão coerente de informação. A coerência quântica é a chave. Em ambientes biológicos quentes e úmidos, a coerência quântica, partículas agindo como uma única onda, é extremamente frágil. Contudo, pesquisas recentes indicam que a vida, especialmente em processos como a fotossíntese e possivelmente nos microtúbulos, pode manter a coerência por tempo suficiente para realizar funções complexas. Se a consciência é um estado de coerência quântica,
ela se comporta de forma radicalmente diferente da matéria clássica. Se a consciência é um campo coerente, ela transcende o cérebro como um órgão material isolado. A coerência seria mantida pela conexão com o campo quântico subjacente do universo. A experiência da morte, nesse contexto, seria a perda da capacidade do corpo em manter essa coerência. O sistema entra em decoerência biológica. Mas a informação quântica fundamental, ou a alma, não se dissolve. Ela se integra de volta ao campo não local do qual emergiu. A teoria OR dá validade científica ao conceito de uma consciência primária que pode sobreviver à falência biológica. Ela sugere que a alma é o padrão informacional orquestrado, mantido pela energia do universo através dos microtúbulos enquanto estamos vivos. Quando o corpo morre, esse padrão é liberado, mas não destruído, mantendo sua integridade informacional fora do tempo e do espaço. Esse mecanismo oferece uma ponte entre a mente e o corpo que sempre foi um mistério. A consciência não é apenas um evento químico aleatório, é um processo físico fundamental que utiliza as propriedades mais esotéricas da matéria para gerar a experiência subjetiva. Isso implica que a nossa essência não está sujeita à entropia e decadência da mesma forma que nossos ossos e músculos. O universo quântico é um repositório infinito de abundância de informação. Se a alma é o nosso estado de coerência quântica, pessoal, ela é uma assinatura única que existe dentro desse repositório. O processo de vida é, então, a sintonização e a manifestação dessa assinatura em 3 dimensões, utilizando o cérebro como antena e tradutor. Portanto, a natureza quântica da consciência a estabelece como um fenômeno potencialmente não destrutível e não local. Essa é a verdade que derruba o materialismo e nos força a encarar a possibilidade de que somos seres muito mais vastos e perenes do que a biologia nos permitiria supor. Sob a ótica quântica, precisamos despir a alma de suas conotações religiosas tradicionais e vê-la como um construto científico, informação, vibração e campo organizado de consciência. A alma, nesse sentido, é a soma total e irredutível da informação coerente que define o eu subjetivo, e essa informação, conforme as leis quânticas, não pode ser perdida. Se pensarmos no universo como um gigantesco processador de informações, o que alguns físicos sugerem, nossa alma é o nosso arquivo de dados único e complexo. Quando o corpo morre, o hardware, o cérebro, falha, mas o software, a informação da consciência, é preservado. É como um livro que, após a capa e as páginas se desintegrarem, tem seu conteúdo armazenado eternamente na nuvem quântica. Essa informação não é estática, ela é pura energia em movimento ou vibração. Tudo no universo vibra em frequências específicas. A alma, ou o campo de consciência individual, seria um padrão vibracional complexo e altamente ordenado. Nossa saúde, nossas emoções e nossa abundância são reflexos diretos da coerência e da frequência dessa assinatura vibracional. Se a alma é um campo de consciência persistente e não local, ela opera fora dos limites do espaço e do tempo, o que explica fenômenos de intuição e premonição. A alma estaria ligada ao campo fundamental, o ponto zero, acessando informações de forma instantânea. Como? Essa visão da alma, como informação e vibração, muda sua percepção sobre o significado da morte e do seu propósito no universo? Deixe sua resposta nos comentários. Essa definição nos afasta da imagem de um fantasma e nos aproxima da ideia de um campo de ressonância eletromagnética ou um holograma de energia pura. Essa matriz de consciência é capaz de interagir com o ambiente físico através da observação, utilizando o corpo como um filtro densificador para experimentar a dualidade e o contraste necessários para o crescimento e a evolução da informação. A persistência da alma como campo informacional resolve o dilema da identidade. Se o corpo está em constante renovação celular, o que nos torna a mesma pessoa de 10 anos atrás? É a informação coerente, o padrão vibracional que se mantém constante
e que se manifesta através das células em constante mudança. Esse padrão é a nossa assinatura quântica, o nosso DNA espiritual. A alma é, portanto, a organização. A vida é a capacidade de manter um alto grau de ordem informacional, baixa entropia, em um ambiente caótico. A alma é esse princípio organizador, a força sutil que coordena trilhões de células em um propósito singular. Quando essa força se retira, a desordem, entropia toma conta e o corpo se desintegra em seus componentes básicos. A lente quântica nos ensina que somos feitos de sinais e dados que são mais fundamentais do que a matéria que os contém. A alma não é um apêndice místico, é a estrutura coerente da nossa energia vital, uma manifestação da abundância informacional do universo infinito. Essa compreensão pavimenta o caminho para a integração entre ciência e espiritualidade, sugerindo que o que chamamos de eu superior é o nosso estado informacional ideal, totalmente emaranhado com o campo quântico, esperando ser acessado e manifestado na realidade tridimensional. Embora a alma não possa ser colocada em um tubo de ensaio, existem evidências circunstanciais e análogas provenientes de estudos de vanguarda que, quando interpretadas à luz da física quântica, oferecem forte suporte à ideia da sobrevivência da consciência. O ponto de partida mais emocionalmente potente são as experiências de quase morte, EQM, que não podem mais ser ignoradas. Em EQMs, indivíduos declarados clinicamente mortos, com atividade cerebral cessada, relatam experiências lúcidas fora do corpo. Crucialmente, alguns relatam observações verificáveis de eventos que ocorreram em salas adjacentes ou remotas enquanto estavam mortos. Sob a ótica clássica, isso é impossível, pois o cérebro, suposto gerador da consciência, estava inoperante. Sob a ótica quântica, a consciência, sendo não local, tópico 1, simplesmente utilizou a desconexão do corpo para operar diretamente no campo, sem o filtro cerebral. A teoria da informação quântica, QIT, fornece outro pilar. Ela estabelece que a informação é fundamental e não pode ser destruída no universo. Se assumirmos que a consciência é informação complexa, a QIT sugere que no momento da morte, essa informação é liberada e preservada em um campo quântico mais profundo. Não há perda, apenas transformação da energia e da forma. Analogias com os índices de emaranhamento quântico, entanglement, são usadas para explicar fenômenos de conexão profunda. O amor e a telepatia entre parentes distantes podem ser explicados como um emaranhamento de campos de consciência individuais, onde a comunicação de sinais é instantânea e independente da distância física. Isso sugere que somos parte de um sistema maior, onde as conexões não são apenas emocionais, mas sim quânticas e estruturais. Um experimento conceitual intrigante é a ideia de que o cérebro não gera, mas sim recebe a consciência. Se o cérebro fosse um receptor de rádio e a alma fosse o sinal que existe no éter, o campo quântico, a morte seria como quebrar o rádio. O sinal, a energia informacional, continua existindo. Esse modelo explicaria por que danos cerebrais afetam a expressão da personalidade, mas não a essência fundamental do eu subjetivo. Estudos sobre sincronicidade, eventos significativos e improváveis que parecem coordenados, também ganham uma explicação mais robusta. Se o universo é um sistema quântico interconectado, eventos não estão apenas ligados por causas lineares, mas por um significado compartilhado em um campo de consciência unificado. A sincronicidade, então, seria a manifestação de sinais da alma emaranhada com o campo de abundância do universo. O físico holandês V.A. Tiller sugeriu a existência de espaço-tempo recíproco, um domínio sutil onde a informação e a consciência podem persistir. Este espaço seria o campo de energia onde a alma reside antes de se manifestar e após a desconexão da matéria densa. Experimentos indiretos que medem a energia sutil em terapias energéticas, como o Reiki,
buscam quantificar a interação entre o nosso campo vibracional e esse espaço recíproco. Essas evidências não são a prova final que a ciência materialista exige, mas formam um conjunto coerente de sinais que desafiam a explicação puramente biológica. Elas forçam os pesquisadores a admitir que há algo fundamentalmente não físico, ou pelo menos não clássico, na consciência humana. A convergência dessas áreas, neurociência, EQMs, física da informação e física teórica, não localidade, estabelece um terreno fértil para a hipótese de que a alma, como matriz de informação e energia, é um componente legítimo da realidade. Apesar das evidências fascinantes e das teorias elegantes que ligam a consciência quântica à sobrevivência da alma, este tema permanece altamente estigmatizado no meio acadêmico. A controvérsia não é sobre a física em si. A mecânica quântica é a teoria mais bem testada da história, mas sobre a ousadia de aplicar seus princípios à questão mais sagrada da religião. O primeiro motivo da controvérsia é o dogma do materialismo reducionista. A maioria das carreiras científicas é construída sob a premissa de que tudo pode ser reduzido a matéria e interações locais. Sugerir que a consciência é primária, não local e potencialmente imortal é um desafio direto à estrutura de poder e financiamento da ciência estabelecida, tornando-se um risco profissional para qualquer pesquisador. Em segundo lugar, a falta de definições mensuráveis. A ciência exige falsificabilidade, a capacidade de provar que uma hipótese está errada. Como medir a alma ou a consciência não local em um laboratório? A alma opera em um domínio sutil, o domínio quântico de energia e informação, que resiste à medição direta pelos instrumentos clássicos. Essa lacuna metodológica é usada pelos céticos para desqualificar todo o campo. Há também o medo da invasão espiritual. Muitos cientistas temem que, ao abrir a porta para a discussão sobre a alma, eles legitimem pseudociência e fundamentalismo religioso. A linha entre a especulação científica sobre a energia e a fé cega é tênue, e a comunidade acadêmica prefere manter uma distância segura, temendo misturar fatos e dogmas. Para mostrar seu interesse nesse tema complexo, comente a palavra consciência abaixo. O problema é a linguagem. Quando os cientistas usam termos como informação coerente ou campo de energia sutil, as pessoas que buscam validação espiritual traduzem isso imediatamente para alma ou espírito, gerando mal-entendidos. Essa mistura de vocabulário científico e espiritual cria atrito e dificulta o diálogo sério. A relutância em abraçar a física quântica da consciência é, em essência, uma resistência cultural. A ciência moderna valoriza o controle, a previsibilidade e a objetividade. A consciência quântica introduz o acaso, probabilidade, a imprevisibilidade e a subjetividade no cerne da realidade, confrontando a necessidade humana de ter todas as respostas em um formato Nietzsche. A própria natureza da não localidade é difícil de ser aceita. Se estamos todos emaranhados, onde está a individualidade? Isso desafia a nossa percepção egóica de separação. O universo quântico exige que aceitemos a unidade, o que é um conceito profundo de espiritualidade, mas um obstáculo conceitual para a física que ainda busca isolar e medir as partes. A falta de aceitação mainstream retarda o avanço. Se grandes fundos de pesquisa fossem direcionados para investigar seriamente a coerência quântica nos microtúbulos ou a preservação da informação após a morte, poderíamos ver um progresso significativo. Mas o estigma impede o investimento e confina essas ideias a nichos, privando a humanidade da abundância de conhecimento. Essa controvérsia existe porque o tema atinge o coração da nossa identidade. Se somos mais do que matéria, as implicações éticas, morais e existenciais são massivas. É mais fácil e seguro, academicamente, ignorar a verdade desconfortável de que a alma pode ser a consequência lógica das leis mais profundas da física. A física quântica, embora relutante em usar a palavra alma,
forneceu o vocabulário e o modelo estrutural para uma espiritualidade profundamente informada e racional. Não se trata de substituir a fé pela ciência, mas de unificar o conhecimento, mostrando que os princípios místicos milenares sobre a unidade, a energia e o poder da mente têm um fundamento na realidade subatômica. Essa fusão está redefinindo a alma não como um conceito religioso estático, mas como o campo de consciência dinâmico e interativo. Se somos campos de informação, tópico 3, nossa intenção e foco, o efeito do observador, tem o poder de colapsar a função de onda e manifestar a realidade. O conceito de manifestação de abundância passa de crença em milagres para um processo quântico de cocriação com o universo. A não localidade ensina a interconexão de forma palpável. Não estamos separados, estamos emaranhados. Isso transforma a moralidade e a ética. Ferir outro ser é literalmente causar um colapso em nosso próprio campo de energia. O princípio espiritual de que somos um adquire uma base física que inspira uma profunda responsabilidade e empatia com todo o sistema. O entendimento quântico da alma como vibração e energia coerente transforma a forma como interpretamos os sinais da vida. A sincronicidade não é acaso, é o feedback do campo quântico, respondendo à nossa frequência vibracional. Se você está sentindo que essas verdades unificadas transformam sua visão de mundo, por favor, clique no botão de curtir agora mesmo e apoie esta mensagem. A autoconsciência se torna um imperativo quântico. O trabalho interno e a meditação são vistos como práticas para manter a coerência quântica da nossa alma, resistindo à decoerência causada pelo estresse e pela negatividade. Ao elevar nossa frequência vibracional, nos alinhamos com a fonte de abundância e bem-estar, que é o campo unificado. O medo da morte é dissipado quando a alma é compreendida como informação eterna. A morte se torna uma transição, não um fim. É a passagem da informação de um estado denso e localizado, o corpo, para um estado sutil e não local, o campo quântico. Esse insight oferece um profundo senso de paz e finalidade, removendo a ansiedade existencial de ser uma mera casualidade biológica. A física quântica fornece uma nova cosmologia espiritual, onde a consciência não é apenas um convidado acidental, mas o anfitrião do universo. A nossa jornada é a evolução dessa informação, o refinamento dessa energia, em busca de estados de coerência e organização cada vez mais complexos. Essa transformação está criando uma nova geração de pensadores que não precisam mais escolher entre o laboratório e o templo. A alma é o ponto de convergência, um conceito que é ao mesmo tempo a estrutura informacional mais fundamental da física e a essência imortal da espiritualidade. Em última análise, a física quântica nos mostra que a verdade sobre a alma não é algo que devemos buscar fora, mas sim o campo coerente de energia que já somos, interligado ao infinito reservatório de abundância e vida. A jornada que fizemos nos leva a uma conclusão inevitável, embora profundamente radical. A alma, vista através da lente da física quântica, não é um mito ou uma esperança vaga, mas a informação coerente e não local da nossa consciência, que é intrinsecamente ligada à estrutura fundamental do universo. As leis da física, que antes pareciam cimentar o fim da existência após a morte, agora sugerem o oposto: a persistência da energia e da informação da nossa essência. Ao examinar o efeito do observador, a não localidade e as sofisticadas teorias sobre os microtúbulos, o muro entre ciência e espiritualidade desmorona. Compreender a alma como um campo vibracional eterno, em vez de uma entidade religiosa, nos liberta do medo e nos conecta a uma fonte inesgotável de abundância e propósito. Somos participantes, ativos na criação da realidade, e nossa consciência é a ferramenta mais poderosa que possuímos. O verdadeiro desafio agora não está em provar a existência da alma, mas em integrar essa verdade em nossa vida diária. Se somos energia e informação que não pode ser destruída, a vida deve ser vivida com a plenitude
e a responsabilidade que essa imortalidade quântica exige. Qual desses conceitos, a não localidade da alma, a coerência dos microtúbulos ou a alma como informação preservada, mais transformou a sua visão de mundo? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com aqueles que buscam a verdade que a ciência não quer admitir. E para continuar desvendando os sinais do universo e a abundância da sua consciência, inscreva-se no canal agora mesmo.